Já ouvi. Eu era um aluno de graduação no IFIX, no FRJ, nos anos 80 e tal, e tive lá com aluno de Clarice Mota. Eu lembro uma aula da Clarice, de etnobotânica, e eu cheguei e ela começou a falar que Jurema, Huasca, não sei o que, deixava o cara naquela coisa toda. E eu falei, professor, eu tomei uma ontem também, tem esse êxtase que você está falando. Ela falou, não, você ficou eufórico. Tu não teve êxtase, tu ficou eufórico. Eu falei, é? Ah, tá, não sei o quê. Aí a disciplina toda correu naquela coisa. Isso era no final dos anos 80, 86, 87, e a disciplina toda foi, vazou aquela disciplina, aquela coisa toda. E no final, ela veio com a história do segredo da Jurema. Porque a Jurema, para ser psicoativa, né, a Jurema alta concentração de dimetiltriptamina, DMT, mas para ela ter efeito, né, a gente tem um inibidor de MAO, né, que é a monoaminoxidase, e a gente tem um inibidor desse trem, que é para não deixar o troço cair igual. Né? A gente inibe a inibição da parada, né? E tá, você tem que ter o inibidor do inibidor. Né? E eu falei, pô, tá. Ela falou, não, mas os índios, nunca foi relatado em lugar nenhum a inibição desse negócio, e qual o segredo que os índios têm? Eu falei, professora Clarice Mota, com todo respeito, virou minha amiga, grande amiga. Eu falei, Clarice, é o seguinte, eu prefiro ficar eufórico, sabendo que eu estou eufórico, do que eu ficar correndo atrás de um segredo, que eu não sei que segredo é esse. Mas aí, o cara meio louco, né? Ele começa a partir com as coisas diferentes, né? Aí eu deixei a euforia de lado, do jeito que eu estou aqui, pouco eufórico, e fui, então, indo, né? E, por acaso, eu fui chamado para trabalhar em 1990, janeiro, eu fui no área indígena Ticum, e onde eu conheci essas pessoas que tratavam com a Jurema, lidavam diretamente, né, uns chamados mestres, pajés, ou seja lá o que for. E, cara, todo mundo que pesquisava a Jurema, todos os antropólogos, na época, faziam isso, e chegava, pegava um cachimbo desse, de Jurema. Opa, isso aqui é o que? Isso aqui é qual? Pega isso aqui é a raiz de Jurema, né, em cachimbo. Aí pegavam esses mistérios todos que estão aqui, etc., então, fumavam, então, e uns narravam coisas miçangas, índios velhos, caídos no terreiro, o povo dançando junto, aquela coisa e tal, mas nenhum antropólogo e nem nenhum pesquisador narrava, sabe o quê? Efeitos psicoativos, da maneira que a gente entende a psicoatividade. Porque psicoatividade dentro da nossa cabeça é uma história. Agora, psicoatividade dentro da cabeça, que está na roça mesmo, é outra história. E aí eles narravam as viagens louquíssimas, belíssimas, interessantes e tal, mas não falavam muito, porque tem a barreira do dizível e do não dizível. O mutismo. O mutismo é muito importante nessa história. E foi, né? Foi. Era muito violenta na época, eu fui embora de lá, e catando umas histórias, participei de rituais e tal, e não senti nada na experimentação da Jurema. Estou falando em termos de psicoatividade, mas em termos de uau, que é isso, gente? Aí, né, a coisa se dá pela cabeça, ela se dá pelo corpo, ela se dá aonde na gente, né? Qualquer planta psicoativa, qualquer Jurema, outras plantas, ela não é só mirar, então muita admiração. É um conjunto corporal, é uma história assim que acontece. Aconteceu, o caba ficou encantado naquela parada. Eu falei, eu vou deixar tomar esse troço, mas que é isso? Porque, olha, bioquimicamente, você pegar a Jurema Huasca, que a Jurema
com pega no Harman e tal, você vai ter o inibidor de mal com beta-carbolina e vai jogar o DMT para dentro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E quando você toma uma Jurema indígena, no meio do mato, só para andar no mato, de dia, cara, é um alterador de humor muito maior do que a ayahuasca. Cara, tu toma Jurema sem pégano, a primeira coisa, o Coringa, ó, fica lá atrás, ó, abriu aquele sorriso aqui, geral, gente. É um alterador de humor que o cara fica. Se o cara tiver problema de alteração de humor, não tome aquilo, não. A primeira recomendação, não tome, porque ó, o sorriso abriu depois para voltar. Aí o cara tem que voltar devagarinho, né? Porque aquilo é um alterador de humor muito interessante. E você começa sem inibidor de monoaminoxidase e mal, você começa a reencantar o mundo, você começa a reencantar a floresta, as plantas, as coisas, andar assim, tal, sem ter efeitos visionários triptamínicos. Porque o triptamínico foi inibido. O triptamínico foi inibido, mas, cara, a viagem mesmo, ela já, uau, e pega no seu corpo geral. Sandro vai falar depois, artigo belíssimo que eu li dele, então, eu vou falar uma coisa que eu acho que vem do pulmão para cima. Mas aí, como ele também fala lá das beta-carbolinas, eu quero saber também do pulmão para cima e do pulmão para baixo. Viu, Sandro? Eu vou deixar para você lá atrás. Mas, enfim. Então, quero dizer que as minhas experiências com o Jurema foram experiências no final dos anos 80, nos anos 90, foram assim, e, cara, isso me deixou com esse abacaxi na mão, né? Delicioso, pô, e descascar esse negócio aos poucos e tal, e indo, que isso. E aí eu fui indo, e acabei, né? Por isso acho que eu fui chamado para estar aqui hoje com vocês, falando um pouco, caçando, um caçador que está ali na mata, esperando passar o trem passa, aí você bate continência, deixa passar e tal. É o seguinte, arqueologia da Jurema, pode vir com as árvores disso, não sei o que daquilo, nada, zero. Não encontrei na arqueologia nada. Então. Os primeiros relatos, Robson é coautor meu aí, né? Uma pessoa que não me deixa quieto. Quando eu quero descansar do Jurema, o Robson fica, vamos fazer isso aqui, não sei o que e tal. A pessoa incentivadora geral. E aí a gente vai ter relato da Jurema na época colonial. As pessoas faziam o adjunto da Jurema, perseguidas, né? E é através do colonialismo que a gente vai recebendo notícias. O tal do adjunto da Jurema. Pô, mas que Jurema é essa, irmão? Porra, cara, é o seguinte, os caras tomam aquele trem, qual é o problema tomar aquele trem? É porque é feitiçaria, é uma coisa assim, a coisa por lá, não sei o quê, não porra nenhuma. É uma bebida que os caras tomam. Por que, sabe, outras coisas não foram tão perseguidas? Por que essa bebida foi? Aí tinha o tal do segredo da Jurema, que era o que a Clarice procurava. Se ela não é psicoativa, vamos voltar lá atrás. Eu estou enrolando, né, gente? Enrolei isso em geral. Se ela não é psicoativa, sem inibidor de mal, então por que as pessoas tomam esse negócio? Porque eu sinto uma alteração de humor? Sinto um negócio assim, um barato doido, sei lá, mas que não altera direito? Que porra é essa? Não, tem que ter, dizia a Clarice Mota. Tem que ter alguma coisa que é o segredo. A história do segredo é muito importante nesse momento. Qual é o segredo? Qual é o segredo desses índios tomar esse trem? E que a gente não sabe o que é que a gente toma, não sente nada, mas eles narram isso, narram aquilo outro. Então tem um segredo aí. Vamos correr atrás do segredo. Nunca consegui. Porque é o seguinte, cara. Na etnografia tem aquela coisa do seguinte, tu vai com pergunta objetiva, questionário, não sei. Tu acha que o caboclo vai compartilhar com você? Porra, essa história não vai não, meu. Só quando você for um deles e tal,
que você vai entender a coisa e vai ser compartilhada, mas quando você for um deles, tu não quer mais falar sobre isso, cara. Porque você chegou num ponto que você fala, pô, vou falar isso aqui para quê? Eu quero botar isso na live, no YouTube. É ruim, hein, cara? Pô, deixa para lá. Não vou falar das coisas que acontecem assim, pô. Agora, quando eu deixei de ser etnógrafo, voltei lá 10 anos depois, que era uma violência do cacete quando eu estive lá, em 1990. Em 2000, 2001, eu voltei lá, fizemos um filme, o Marcos Albuquerque fez o Jurema, Raiz Etérea, então, fomos lá, e tensos e tal. Aí, a partir disso, ou seja, 20 anos atrás, eu vou lá tomar Jurema, e eu vou tomar Jurema, e eu não levo caderno de campo, não levo livro de anotação, gravador só para gravar música, que eles me dão licença para gravar tudo. Agora é o seguinte, gente, a partir desse momento, que eu não fiz mais uma pergunta, não fiquei interrogando ninguém, não quis saber. Um dia que eu levei um antropólogo que está fazendo uma exposição, ele tem um cachimbo desse, só que muito maior do que isso, era o dobro, né, desse aqui. Aí tinha na iconografia, tinha a corrente da Jurema e tinha um peixe. Aí eu perguntei, e esse peixe aqui? Ele falou, isso aqui é a corrente da Jurema. Eu falei, esse peixe aqui? Ele me disse o nome do peixe. Aí eu falei, agora tu vai me explicar isso. Ele botou a mão na cintura, se prepara que eu vou levantar. Botou a mão na cintura, ele falou, Rodrigo, tu não sabe que tudo que é bom vem calado? Meu amigo, é o seguinte, aquilo que é compartilhado na experiência entre pessoas fica naquela história. Então, o que eu posso falar para vocês, Jurema, no que se compartilha na experiência. Do meu ponto de vista, porque o que eu compartilho com essas pessoas, elas compartilham comigo no mutismo. Não compartilham quando eu estou lá entrevistando, quando estou fazendo, que nem mais isso eu faço. Então, por estar junto, por compartilhar junto, né, a coisa flui. Né? Então, o vivenciar Jurema, seja em terreiros, seja em festas de música eletrônica, seja o que for, eu acho que uma metodologia que sabe que é complicada é a gente aplicar, às vezes, né, certas coisas muito objetivas, quando que, na verdade, é o chill-out, é o camarada que está saindo fora ali, que vai no carro depois da festa, que vai compartilhar aquela coisa e falar com o pesquisador. E a gente escreve muitas vezes de dentro, né? E esse limite do que é o dizível, o que não é dizível sobre essas experiências importantes. Primeiro, eu acho que o Jurema é uma coisa viva. Jurema é uma coisa viva, ela está lá e não sou eu sou o juremeiro que mexo com a Jurema. Não, nem é longe. Rapaz, isso aí é uma coisa viva, tem uma vida que vem e enche, você preenche, conversa, fala, etc. E ela é muito mais sujeito do que eu. Eu não sou sujeito dessa história. Mas também não sou sujeitado. O negócio não vou dizer que é pós-colonial, mas é um papo, né? A conversa que tem entre tal. A experiência dentro da igreja, dentro de um terreiro, dentro de uma gira, dentro seja lá onde for, as pessoas têm experiências e conversam com a Jurema da mesma maneira? Não. Eu acho que não. Que ela está ali, não digo onipresente, onipotente, tudo isso, mas ela vai conversar com cada um da sua maneira. Então, é uma coisa que nos preenche, é um tipo de comunicação. É uma forma de comunicação, que é a forma de comunicação que não é essa da racionalidade. O ego bom, ego morto, Descartes bom, Descartes morto, quase. O camarada tem que sair da racionalidade e entrar na experiência. Se não for viver pela experiência, não vai viver. A Jurema e outros enteógenos, etc. Então, minha conversa eu vou falar aqui rapidamente, que eu já vi que o meu tempo passou, improvisei falando demais, mas ego bom, ego morto, né? É para dizer o seguinte, gente. As experiências que a gente tem, os papos que a gente tem com a Jurema,
Por isso que eu ia botar lá, pô, pedir para Gilvan cantar, que o Jurema, você me pede para um ponto eu cantar. E é longe aqui com a história, só que ele é cantor, né? Eu não sou. Esse segredo da Jurema, que Clarice Mota estava catando, o pessoal catava, eu mesmo fui um catador do segredo da Jurema, perda de tempo, cacete. Como é que o cara perde um tempo querendo catar o segredo da Jurema? Ela que vai falar com você o segredo dela, ela que vai te entregar essa parada. Aí, né, porque eu tomei, né, psicoativa. Porque você psicoativa tem que misturar isso, tem que fazer não sei o que, não sei. Nada, velho. Meu irmão, e Jurema com álcool. Graças a Deus. Não, graças a Deus não vou dizer isso, nem vou mentir. Bebi pouco hoje. Aí é o seguinte, cara, a experiência da Jurema com álcool é muito intensa. É muito intensa. Então, tu vai catar a Jurema com pega no Harmala, que é inibidor de mal, com outras beta-carbolinas e não sei o quê. Meu amigo, olha, aí vou falar assim, vou fazer terapia com a ayahuasca. A terapia com a ayahuasca, o cara a cada 15 dias toma aquele antidepressivo, que são as beta-carbolinas, não sei o quê, e fica tomando antidepressivo. Meu amigo, todo mundo que eu vi parar de beber na vida, parar de fazer mal ao próximo, parar de tudo, é porque chegou embriagado na Jurema e tomou-lhe aquele uau! E o DMT rodando na cabeça do cara, o cara parou todo e ficou. Aí a gente vai falar isso medicamente, não tem sentido. Mas no âmbito da experiência tem. Porque quem já chegou diante da Jurema com um troço assim na cabeça, já viu o que ela tem a dizer. Então, eu não vou retomar a história, eu acho que vocês esperavam que eu falasse da história de índio, Brasil, de coisa toda, não. Improviso foi, improviso este. A Jurema é a planta do Nordeste do Brasil, e para terminar, vou dizer o seguinte, tem gente que acha que é uma religião territorializada, ela só serve para o Nordeste, porque aqui nós temos a Jurema, o Pau-Pereiro, o Angico, e tudo isso ali moram cidades encantadas, tem toda a mitologia e tal. Mas como eu estou falando com psicodélicos transnacionais, eu não vou ficar parado na localidade da Jurema. Eu vou deixar isso, o povo falar mais à frente, e peço desculpas pelo improviso e por ter fugido do script. Tá bom? Valeu, Cauê. Valeu, gente.